In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje é um sábado, é o sábado depois da festa de Santo Agostinho, que tem esta missa de Nossa Senhora da Consolação. Estamos na 14ª semana depois de Pentecostes. Então, é um título que realmente hoje nos inspira, nos é necessário. Queridos, a gente diz que os tempos são maus, são adversos. E as notícias são de piora, sempre, cada vez mais. Ainda não chegamos ao ápice, ao cume dos sofrimentos humanos. Estes só se darão, em verdade, durante os 3 dias de trevas. Até lá, o sofrimento é um crescendo. Alguém ficava com grande esperança, Brasil, movimento do povo no dia 7, e precisamos ter esperança. É o consolo, é o consolo. Mas o fato é que são dias de trevas. É um tempo de dor, de frustração, de tristeza, esse que nós estamos vivendo. Não há duvidar disto. Isso não se reverterá. Isto não tem reversão. As Escrituras se cumprem à letra. Não pensem que, não, aquela palavra de Deus vai cumprir-se à letra. Nós estamos vivendo já aí o preâmbulo do grande castigo que se abaterá sobre toda a humanidade na presença do anticristo, que deve ser apresentado em breve, brevíssimo. Então, sim, os tempos são maus. É o que nós devemos dizer. Os tempos são maus. E por isso mesmo é que nós precisamos de uma mãezinha que nos tome ao colo, que nos carregue aos ombros, que nos cubra com o seu manto, que console as nossas lágrimas, que fortaleça o nosso espírito. Sim, precisamos de grande fortaleza para saber e aproveitar os sofrimentos que já estamos vivendo e que virão, entregando isto a Deus. Como isso precisamos colocar isso fundo no nosso coração, queridos. Esta é a consolação maior, de aprendermos a sofrer resignadamente, corajosamente, fortemente, oferecendo isto a Deus. Não desesperar, não perder a razão, o juízo, não entregar-se ao inimigo nos seus intentos maus e participar com ele. Tudo isso é perigoso. Inclusive esse último. De capitular diante do inimigo e entregar-se à sua sanha e tomar parte com ele. Esse é o pior. Esse é o pior. Tantos diante da ameaça, diante do perigo, diante da iminência e diante do sofrimento, na dor do sofrimento, são capazes de aliar-se ao inimigo, então, pensando que assim sofrerão menos. Assim pararão de sofrer. E nada dessa, nenhuma dessas deve ser a nossa atitude. Nenhuma delas. Quantos temos sido prevenidos disto? Quantos, diante da dor e do sofrimento, se voltarão contra Deus? Em terríveis e horrendas blasfêmias. Terríveis e horrendas blasfêmias. Esse com certeza é o pior. Voltar-se contra Deus. Dar culpa a Deus, pobre de Deus. Pobre de Deus. Fazemos de tudo ou não fazemos nada. Isto é, fazemos de tudo para promover o mal, ou não fazemos nada para preveni-lo e defender-nos, e depois acusamos a Deus. O mal que causamos, imputamos a Deus. A defesa que não tomamos,
imputamos a Deus. E Deus tem nos avisado. Está na Bíblia. A Bíblia inteira nos avisam desses dias de trevas, desses dias tenebrosos que estamos vivendo. A Bíblia inteira. Às vezes eu tenho medo, no Brasil, tenho ouvido aí vozes falando profecias do Brasil, um país maravilhoso, de fé, de religião, tem uma vocação maravilhosa diante de Deus. Ei, calma. O Brasil não escapará daquilo que deve acontecer. Não pense. E a nossa história não é tão limpa, tão pura assim. Né? Não é mesmo. Pense na escravidão. Que dívida que nós adquirimos. Pense na pobreza. Que dívida é esta que adquirimos. Pense em toda a violência. Pense no aborto. Pense no carnaval. Tem tanta coisa diante do qual... Pense na política suja, imunda, que vivemos desde o Império, com reis maçons. Imperadores maçom. Pense nisso. Pense na nossa bandeira. Ou acho que a palavra ordem e progresso é católica? Isso é maçônico. Pense no nome Brasil e não mais Terra de Santa Cruz. Isso foi mudado pelo inimigo. Nos deixamos dominar pelo inimigo. Então agora querer ver uma vocação maravilhosa da pátria diante... Ei, calma, exagero não. Confessemos os nossos pecados. Reconheçamos as nossas culpas. É o único modo, é o melhor, é o primeiro passo para poder ter realmente uma reconstrução da coisa. Eu não li agora mesmo no site oficial do Vaticano, esse bispelho aí, Dom Valmor, presidente da CNB, da tal CNBB comunista, completamente contra Bolsonaro, apoiando o Supremo Tribunal e o Congresso. Exatamente. Olha o que nós produzimos, olha que igreja nós produzimos no Brasil. Veja o que nós cultivamos de teologia da libertação. Veja o que tem sido essa CNBB ao longo desses últimos anos, sobretudo. Que merecemos nós, senão um castigo mas tremendo. É o que nós merecemos. Oxalá o 7 de setembro, esse movimento que então deve iniciar, não deve ser só o 7 de setembro. Ali deve ter início. Deve se prolongar até, oxalá, fosse um sinal forte diante de Deus. Sobretudo, em primeiro lugar, diante de Deus. Um sinal de que reconhecemos todos os nossos pecados. Porque um bispo que escreve uma carta assim, como escreveu esse bispelho, Dom Valmor aí, não está reconhecendo os pecados. E não reconhecendo os pecados, não há reconciliação, não há reconstrução, não havendo arrependimento, não há conversão. Não há conversão. Então, oxalá pudéssemos dar o povo, pelo menos o povo, mas fizesse isso com fé, sobretudo com oração, Oxalá tivesse programado missas e missas para o dia 7. Oxalá fosse assim. Missas e missas. Tridentinas. Oxalá fosse isso. Tivesse programado missa e missa pelo Brasil no dia. E o povo todo acorresse à missa. E rosários. E rosário em praça pública.
rosários e rosários em todo o Brasil. Oxalá fosse isto, para que diante de Deus nos mostrássemos arrependidos e confessássemos que essa nação está vivendo um golpe tremendo e que é preciso retomar o equilíbrio. Em primeiro lugar, limpando esses poderes corrompidos, tirando essa gente má, comunista, esquerdista, expulsando-os. Se não for, em primeiro lugar, uma oração diante de Deus, tudo isto, então... Mas oxalá Deus veja esse movimento do povo como sendo um grito de pedido a Ele de libertação, de paz, de bem. Oxalá seja uma demonstração para o mundo de que nós não nos coadunamos com a nova ordem mundial, porque é ela que está atrás de tudo isto. Esses homens servem à nova ordem mundial. Esses corruptos, esses poderes que, já perderam a sua vocação, que aliás era maçônica, esta nossa Constituição é maçônica. A verdadeira Constituição do Brasil seja o seu povo que grita e clama por justiça, por paz, por Deus, pela família, pela pátria. Esta seja a nossa Constituição. O grito do povo por Deus, pela pátria, pela família. Sim, seja esta a nossa Constituição. Nossa Senhora da Consolação, dê este consolo a Deus. Mostre isso como um consolo a Deus. De que na nossa paz, no nosso chão, ainda há aqueles que lutam contra a corrupção, contra a esquerda comunista, contra o globalismo satânico, e clama a Deus pelo seu louvor, pela pátria, pela família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.